Bom dia, pessoal. Desculpa a demora, nós estávamos acertando as condições técnicas aqui, somente agora a gente conseguiu. Então, sejam todos muito bem-vindos. Estamos falando aqui do Madre Cecília, onde está a assessoria escolar educacional do Madre e do NAP, onde eles vão fazer uma apresentação para vocês sobre ritos e rituais na educação infantil. Elas prepararam com muito carinho essa apresentação para vocês. Tenho certeza que vai, de alguma forma, colaborar muito nas suas práticas pedagógicas, tá bom? Eu sou o professor Ari, estou aqui do Madre, fazendo essa participação para começar, né, a nossa transmissão. Então, desde já, muito obrigado pela presença de vocês. Eu sou Thalita Marques, como a Ari disse, sou psicóloga aqui da Escola Madre Cecília, e eu vou apresentar esse tema, ritos e rituais na educação infantil, que foi um tema desenvolvido a muitas mãos, pelas equipes de assessoria educacional, do NAP, Marcela Simões, Fernanda Bussi, Josiane Cesário, Adriane Milani, e do Madre Cecília, eu, Thalita Marques, Fabiana Ribeiro, Flávia Fujarra e Cristiane Banes. Para sensibilizá-los ao tema de hoje, além da beleza da frase que eu vou ler para vocês, essa frase eu acho que traz um pouco a importância dos marcos, ritos, rituais e rotinas que contribuem para a previsibilidade, aspecto tão caro para as crianças, que ainda não têm um repertório psíquico e para lidar com tantas emoções que às vezes os invadem, né? E a frase diz o seguinte: se tu vens, por exemplo, às 5 horas, desde as 4 começarei a ser feliz. Quanto mais a hora for chegando, mais me sentirei feliz. Às 5 horas estarei inquieto e agitado, descobrirei o preço da felicidade. Mas se tu vens a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar meu coração. Então, vou fazer uma definição rápida do que são os ritos e rituais. Eles são elementos culturais e religiosos que existem em todas as civilizações desde os primórdios da humanidade. O rito é como uma lei que reflete os princípios que o orientam. Possui elementos históricos, como já disse, culturais e religiosos também, além de buscar um objetivo específico. Os ritos compõem o ritual. Já o ritual é o desenvolvimento desta lei. Os rituais são cerimônias que sinalizam o reconhecimento social de um indivíduo perante a comunidade da qual faz parte. Eles representam o momento em que passamos de um ciclo para outro e somos chamados a nos posicionarmos enquanto indivíduo no espaço social em que vivemos. Aqui a gente colocou algumas imagens que ilustram algumas cerimônias que compõem rituais, como marcos de passagem importantes, em diferentes culturas. Os ritos e rituais, eles possibilitam um sentimento de pertencimento e legitimação. Eles contribuem com a autonomia e motivação para determinadas atividades. Eles fortalecem os objetivos e laços sociais. Rituais não equivalem somente a festas e cerimônias. A vida cotidiana também é atravessada por rituais. Eles marcam uma rotina, e a organização da vida diária, né? Quando nos afastamos muito desses rituais, sentimos-nos perdidos, desorganizados, e sem marcos para organizarem o dia a dia, né? Em alguns lugares, em alguns lares, por exemplo, um jantar em família já pode ser compreendido como um ritual. A recepção de um parente mais velho, horários específicos, como, por exemplo, se preparar para ir para a escola. Enquanto a rotina visa tornar o caos da vida cotidiana mais contido e controlável, o ritual visa embutir no sujeito um elemento mágico. A estrutura da rotina nos conforta e a especialidade do ritual nos vitaliza. Eles proporcionam encontros significativos, momentos de alegria e gratidão, e quando um marco da rotina é retirado abruptamente, o caos pode se instalar, até que novas adaptações sejam possíveis. Nesses 19 meses aproximadamente de pandemia,
quantos rituais, cerimônias e celebrações tiveram de ser suspensos ou adaptados. Se dizemos que os rituais cotidianos organizam uma rotina, um lar, todos aqui sabem ou imaginam o que a ausência das aulas causou nas famílias para as crianças. O horário de acordar, que muda, daí muda também o de dormir, o almoço passa a ser servido em diferentes horários, e daí o do lanche também, e por aí vai. Então, a pandemia evidenciou a importância dos rituais na nossa vida. A impossibilidade de vivenciá-los trouxe um impacto negativo na vida emocional. Também trouxe a possibilidade de nos reinventarmos, de usar a criatividade. Muitas pessoas puderam se perceber mais fortes do que se imaginavam, mas, no geral, teve um peso emocional para todo mundo, né? A impossibilidade de velar um ente querido, de receber o carinho de amigos e parentes no momento de perda, né? A ausência do cerimonial de despedida interferiu nos processos de luto. Também a ausência dos rituais de passagem na escola, como conhecimento de um novo prédio, comemoração das despedidas, interferiram nessa transição e na tomada de consciência dos alunos do seu crescimento. Atrapalhou na motivação e na alegria que as crianças podem ter com a próxima etapa escolar. Crianças, em geral, as imposições decorrentes do isolamento variaram de acordo com o grau de coesão e saúde familiar. No entanto, em algum grau, todas foram afetadas, e ainda não temos certezas quanto às consequências disso. O brincar, o tocar, o abraçar e compartilhar precisaram ser suspensos ou adaptados temporariamente por questões de segurança. A gente percebeu uma alteração drástica na rotina doméstica e nutricional. Muitas crianças alimentavam-se somente na escola, ou pelo menos a refeição mais rica nutricionalmente era feita nesse ambiente, com horários já marcados. Em casa também foi, ou o contrário, também foi percebido. Aconteceu um número grande de crianças com sobrepeso nesse período, por conta da ansiedade e da alimentação em vários horários durante o dia, né? O afastamento dos amigos e de uma série de estímulos atrapalhou o desenvolvimento infantil e o sentimento de alegria de muitas crianças. A gente teve notícias de crianças que desenvolveram quadros depressivos nesse momento de confinamento. As incertezas quanto ao futuro, né? Um período que era para ser de 15 dias, durou um mês, depois durou 2, depois 6 meses, depois 1 ano, e ainda perdura, né? Nas crianças com TEA e deficiência intelectual, a gente tem observado significativas regressões no comportamento, advindas da desorganização da rotina e da interrupção de terapias. Não só nas crianças com desenvolvimento atípico a gente percebe alterações comportamentais, nas crianças típicas também. Que nessas crianças, pelo quadro de rigidez maior e da pouca tolerância à frustração, esses aspectos ficaram mais evidentes. Mas nas crianças típicas a gente também percebeu comportamentos agressivos, ora comportamentos mais infantilizados do que elas já estavam acostumadas. Algumas crianças somatizaram, outras crianças têm uma possibilidade de elaboração melhor. Então conseguiam falar, sonhar, elaborar melhor o seu sofrimento. Foram muitos os aspectos para serem elaborados, né? Não só a ausência dos encontros sociais. Dentro dos lares, muitas coisas ficaram evidentes, tanto nos aspectos positivos, como algumas pessoas relatam, né? Famílias que passaram a se ver melhor, a retomar o diálogo, pais que ficaram mais atentos aos filhos, casais que voltaram a conversar por estarem convivendo mais próximos, tanto para os aspectos negativos, né? Mais difíceis de serem encarados. Nós percebemos, são relatados situações de estresse resultante da nova realidade dos pais e responsáveis, com horários de trabalho estendidos e o acúmulo de funções profissionais e domésticas. Especialmente para as mulheres, esse período foi de grande peso. Então, a gente tem notícia de mulheres adoecidas, muito cansadas, né? As famílias vulneráveis ficaram ainda mais fragilizadas com o aumento do desemprego
e a queda na renda. O aumento da violência doméstica tem sido estudado, apesar do número de notificações terem diminuído, porque as crianças vítimas perderam nesse período o principal canal de escuta e diagnóstico dessa situação, a escola. Organismos de proteção à infância, como o Conselho Tutelar, tiveram mais dificuldades para atuar. A aprendizagem também sofreu um tanto nesses quase 2 anos letivos, né? O professor também teve que se haver com suas limitações, tendo que aprender novas formas de ensinar, dar conta da tecnologia, que nem todos tinham conhecimento. O professor está ressignificando o seu trabalho, pois, ao mesmo tempo, ele precisa cuidar dessas crianças e do conteúdo que oferece a elas. As crianças estão chegando fragilizadas ou estão em situação de desamparo, e o professor tem que fazer um trabalho extra, né? É necessário ter mais paciência e encontrar estratégias para se aproximar dos alunos. A gente tem percebido um enfraquecimento do sentimento de pertencimento e do engajamento com a escola por parte dos alunos, da equipe escolar e da família. Eu acho que um pouco disso se dá pelo que foi comentado um pouco antes, né? Que a ausência de rituais que motivem, dos encontros que vitalizam as pessoas, então enfraqueceram esse engajamento. E os ritos escolares tiveram de ser reinventados. Os ritos escolares ocupam um espaço no dia a dia, né? Ritos e rituais de passagem ocupam esse ambiente no dia a dia ou em eventos especiais, sendo reconhecidos por toda a sociedade ou por pequenos grupos para os processos de educação. Lembrando que esses momentos devem acompanhar a fase de desenvolvimento da criança, visto que as conquistas são vivenciadas no ambiente escolar e na família. Desse modo, as aquisições do desenvolvimento às vezes se confundem ou possibilitam as transições e pequenos rituais. As etapas da escolarização estão diretamente relacionadas ao desenvolvimento infantil, de modo que a gente vai retomar um pouquinho essa questão, pois tudo que se pensa em oferecer para o aluno, qualquer proposta pedagógica, deve levar em consideração o momento do desenvolvimento que a criança está. A fono do Madre Cecília Fabiana, ela gravou de forma bem sucinta sobre o desenvolvimento de 0 a 5 anos. A seguir, a gente vai apresentar uma tabela mais específica, que posteriormente vai ser disponibilizada para vocês. Vou compartilhar o vídeo. Olá, eu sou a Fabiana e eu sou fonoaudióloga da equipe de assessoria educacional. Eu vou falar para vocês hoje, de uma maneira breve e resumida, sobre os principais marcos do desenvolvimento infantil. Esses marcos são muito importantes e podem e devem ser norteadores das práticas pedagógicas. É importante lembrar que cada criança tem o seu ritmo de desenvolvimento e ela pode adquirir as habilidades um pouquinho antes ou um pouquinho depois do que é determinado por esses marcos, não caracterizando necessariamente um atraso. Isso a gente chama de janela de desenvolvimento. Eu vou começar falando para vocês sobre o desenvolvimento motor da criança. É esperado que um bebê com 3 meses sustente a sua cabeça, que com 6 meses ele seja capaz de sentar com apoio e aos 8 meses já sente sem apoio. É esperado que com 10 meses ele engatinhe e que por volta de 1 ano ocorra o aparecimento da marcha. Durante toda a primeira infância dessa criança, ela vai adquirindo outras habilidades. E aos 5 anos é esperado que ela já não tenha dificuldade motora, que ela ande bem, com equilíbrio, que ela seja capaz de saltar, de correr, de pular, que ela já tenha sua independência funcional. E a partir desse momento, ela vai só aperfeiçoando essas habilidades que ela já adquiriu. Dando continuidade, eu vou falar agora sobre o desenvolvimento da linguagem. A primeira maneira de comunicação do bebê é o choro. É através dele que ele expressa suas necessidades. O balbucio surge ao redor dos 3 meses de vida
E as primeiras palavras são esperadas com 1 ano, quando o bebê já é capaz de bater palma, mandar beijos e apontar aquele objeto de desejo. Com 1 ano e 6 meses, é esperado que o bebê forme frases com 2 ou 3 elementos. Aos 2 anos, o vocabulário da criança já é em torno de 200 a 300 palavras e ela já consegue emitir algumas frases simples. Aos 3 anos, já é possível compreender tudo que essa criança fala, apesar de ainda estar presente erros gramaticais. Aos 4 anos, essa criança já é capaz de inventar histórias e compreender regras e jogos simples. Aos 5 anos, é esperado que a criança já tenha concluído todas as suas aquisições fonêmicas e seja capaz de se comunicar de maneira clara e eficiente através da fala. Vamos falar agora sobre o desenvolvimento cognitivo. Entre os 6 e os 9 meses, a criança já é capaz de responder quando chamada pelo nome. Entre 9 e 12 meses, já responde solicitações simples. Aos 18 meses, já é capaz de apontar para partes do corpo e seguir algumas orientações. Com 2 anos, ela já nomeia cores e formas e começa a brincar do faz de conta. Com 3 anos, essa imaginação está aflorada e ela usa de uma maneira muito peculiar nas brincadeiras. Aos 4 anos, já é capaz de recontar histórias e aos 5 anos já faz registro de letras e números. Para finalizar, eu vou falar agora sobre o desenvolvimento socioemocional. O sorriso surge na vida da criança entre os 0 e os 6 meses. Entre 9 e 12 meses, é a fase da angústia da separação e a criança já chora ao se separar dos pais e tem o início do interesse por outras crianças. Aos 18 meses, ela começa a estranhar pessoas desconhecidas e a fazer birras. Com 2 anos, ela se mostra mais independente. Com 3 anos, ela já brinca e interage com outras crianças. Aos 4 anos, já é capaz de falar sobre os seus gostos e interesses. E aos 5 anos, ela também já é capaz de distinguir a realidade da fantasia. Bom, como a Fabiana bem colocou, esse desenvolvimento ele não acontece exatamente nas idades comentadas, né? Ele varia de criança para criança, eles são apenas norteadores para a gente ficar atento se algo está errado, se algo não está evoluindo bem com as crianças. Essas são as tabelas mais detalhadas. Depois vocês podem ler com mais calma. Como o próprio nome diz, os ritos de passagem são importantes para que as transições sejam feitas de modo mais tranquilo e com menos angústias, com menos medos. Então, eles são cerimônias e eventos que celebrem, né, e que coloquem esse indivíduo no coletivo, porque sozinho é difícil passar por qualquer momento, mas em conjunto com outros colegas que estejam passando pela mesma situação, tudo fica mais fácil. Os grupos têm um valor essencial nos momentos de transição. A primeira transição que a criança faz na vida escolar é a entrada na escola, né? Que a gente chama de transição casa-escola. Esse momento pode acontecer desde os 4 meses até os 4 anos de vida, até os 4 anos, quando a entrada na escola é obrigatória, né? Então a criança pode entrar ainda bebê e um pouquinho maior. Para a gente trabalhar essa primeira transição, eu convido vocês a ouvirem um audiotexto, né? Ele é de um livro de 1995, então ele está no outro momento, no momento em que a entrada na escola não era obrigatória com 4 anos, né? Ele vai retratar um menino que entra na escola aos 6 anos, mas ainda assim, acredito que o texto seja muito atual e traga questões muito interessantes para permearem nossa conversa. Elefantes. Meu primeiro dia na escola foi bem ruim. Hoje em dia, as crianças não sabem direito como é o primeiro dia em que a gente entra na escola. Elas começam muito pequenas. Com 3 anos estão no maternal. Comigo foi diferente.
Eu já era meio grande, tinha 6 anos. Imagine, 6 anos. Quer dizer que desde que eu nasci até ter 6 anos, eu ficava em casa, sem fazer nada. Brincava um pouco, mas meus irmãos eram muito mais velhos e criei o costume de brincar sozinho. Era meio chato. Até que chegou o dia de entrar na escola. Minha mãe foi logo avisando: olha, Marcelo, lá na escola não pode ficar falando palavra feia, bunda, cocô, xixi. Não usa essas palavras. Tocaram a buzina. Era o ônibus da escola. Eu estava de uniforme, calça azul curta, camisa branca. Eu tinha uma camisa branca que me dava sorte. Era uma com uma pintinha no colarinho. Gostava daquela pintinha preta, mas no primeiro dia de aula, justo essa camisa tinha ido lavar. Fui com outra, que não dava sorte. Bom, daí a aula começou. Teve o recreio, eu não conhecia ninguém. Tirei um sanduíche da lancheira, o lanche sempre ficava com gosto de plástico por causa da lancheira. Mas eu não sabia disso ainda, porque era a primeira vez que eu usava a lancheira. Então tocou o sinal e fui de novo para a classe. Até que deu certo no começo. A professora explicou alguma coisa sobre os elefantes. Falou que eles tinham dentes grandes e que esses dentes eram muito valiosos. Então ela perguntou: alguém sabe qual o nome dos dentes do elefante? Ou melhor, ela falou assim: alguém sabe para que servem os dentes dos elefantes? Vai ver que ela queria perguntar qual o material precioso que é tirado das presas do elefante? O fato é que eu sabia a resposta e gritei: o marfim! A professora me olhou muito contente. Os meus colegas também me olharam, mas não pareciam tão contentes. Ela brincou: puxa, você está afiado, hein? Eu não respondi, mas fiquei inchado de alegria, como se fosse um elefantezinho, dentes afiados. Tinha sido um bom começo, mas aí vieram os problemas. Fui ficando com a maior vontade de fazer xixi. Segurei. A professora continuava a falar sobre os elefantes, assunto mais louco para um primeiro dia de aula, e a vontade de fazer xixi ia aumentando. Cruzar as pernas não adianta nessa hora. Olhei para um coleguinha no banco da frente. Tive inveja dele. Ele estava ali, tranquilo, sem nenhum aperto. Como é que seria estar no lugar dele? Pedi para ele pedir emprestado o corpo dele por algum tempo? Como alguém pode ficar sem vontade de fazer xixi? Sem nem pensar no problema? Eu estava ficando meio desesperado. Eu era meio tímido também. Levantei a mão. A professora perguntou o que eu queria. Posso ir no banheiro? Espere um pouco, tá? Ela devia estar achando muito importante aquela história toda de elefantes. Começou a explicar como os elefantes bebiam água. Eles enchiam a tromba, seguravam bem e daí chuá! Levantei a mão de novo. Preciso ir no banheiro, professora. Ela nem respondeu, fez só um gesto com a mão, para eu esperar mais. Na certa, ela estava pensando que no primeiro dia de aula é importante não facilitar, não dar moleza. Devia imaginar que todo mundo inventa que quer ir ao banheiro só para passear um pouco e não ficar ali assistindo aula. Professora mais idiota. Levantei a mão pela terceira vez. Eu realmente não aguentava mais. Só que a professora nem precisou responder, tinha tocado o sinal. Fim da aula. Era só correr até o banheiro. Levantei da carteira. A gente era obrigado a sair em fila. Faltava pouco. Claro que não deu. Fiz o maior xixi dentro da classe. Logo eu, que nunca fui de fazer grandes xixis, mas aquele foi fenomenal. Parecia um elefante, coisa de fazer barulho no chão. Chuá! A professora chegou perto de mim. Você estava apertado? Por que não me avisou? Eu não soube o que responder, mas entendi algumas coisas. A coisa mais óbvia é que, quando você tem vontade de fazer xixi, vai e faz. Dane-se a professora. Coisa mais idiota é ficar pedindo para alguém deixar a gente ir ao banheiro. Banheiro é assunto meu. Outra coisa é que as pessoas em geral não ligam para o que a gente está sentindo. Para mim, a vontade de fazer xixi era a coisa mais importante do mundo. Para a professora, a coisa mais importante do mundo era ficar falando de elefantes. É como se cada pessoa tivesse um filme dentro da cabeça.
É só prestar atenção nesse filme. Filme dos elefantes, filme do xixi. Mais uma coisa, quando a gente precisa muito, a gente tem de gritar para valer. Eu devia ter gritado: professora, tenho vontade de fazer xixi. Ou se quisesse evitar a palavra feia: professora, tenho absoluta urgência de urinar. Não seria bonito, mas até que seria certo dizer: vou dar uma mijada, pô. Mas o pior é ficar levantando a mão e dizendo baixinho: professora, posso ir no banheiro? Vai ver que eu estava falando tão baixo que ela nem escutou. As pessoas nunca escutam muito bem o que a gente diz. Uma última coisa: aquele xixi não teve importância nenhuma. Eu fiquei envergonhado, ainda mais no primeiro dia de aula. Só que alguns dias depois, o vexame tinha passado. Tudo ficou normal. Tive amigos e inimigos na classe. Fiz lição, respondi chamada e nem a professora, nem meus amigos, nem meus inimigos, ninguém se lembrou do meu xixi. Sabe por quê? É porque já estava passando outro filme na cabeça deles. Cada pessoa tem outras coisas em que pensar. A briga que os pais estão tendo, o irmão mais velho que é chato, o presente que vai ganhar de aniversário. Só eu liguei de verdade para o caso do xixi. As outras pessoas estão sempre tratando de assuntos mais sérios. Elefantes, por exemplo. Então, o modo como as crianças vivenciam as primeiras transições e mudanças podem gerar nelas sentimentos de satisfação e confiança, como também podem ser lembrados como ruins, traumáticos e acarretarem medo frente ao desconhecido, desconfiança frente ao que está por vir. O papel dos educadores nessa recepção é muito mais importante do que muitos imaginam, né? A sensibilidade, empatia, disposição e paciência de vocês é algo muito valioso, né? Essa primeira transição que os bebês ou crianças realizam, eles necessitarão se apropriar de um novo ambiente com novas pessoas e rotinas. Isso pode ser muito assustador, muito novo. E também pode ser muito animador, né? Como foi dito, cada criança vivencia a seu modo. Lembrando que transições, elas são momentos de rupturas e podem gerar tensões. E que o sucesso nessas primeiras experiências é de extrema importância no desenvolvimento emocional das crianças, visto que podem ser um modelo para as próximas mudanças na vida. Então, se uma criança vivencia isso de modo tranquilo, ela vai ficar pronta, ela vai ficar tranquila para as próximas mudanças que virão. Porém, se é uma vivência muito ruim, é esse marco que ela vai levar para as próximas mudanças, que vão ser vividas sempre com medo de experienciar novas situações ruins. Ninguém é igual a ninguém, né? E ninguém interpreta o ambiente do mesmo modo. Existem crianças mais tímidas, outras mais desenroladas, existem as crianças provocativas, que reagem ao ambiente com modo mais provocador, né? E os mais emotivos, né? Não há um jeito ideal para esperar que a criança vivencie essas questões. Cada criança vivencia esse momento a seu próprio modo, e todas as formas de expressões das emoções devem ser respeitadas. O contato com os responsáveis para colher informações sobre a rotina, brincadeiras, medos das crianças, sempre que possível, pode favorecer esse momento, além de estabelecer uma relação de parceria e confiança entre família e escola, né? Então, como cada criança de um jeito, você saber um pouco como aquela criança de antemão, pode contribuir para a sua relação com ela. Nós elencamos uma série de estratégias para que essa transição seja realizada de modo menos sofrido, mais agradável e que possa gerar nas crianças uma raiz, né, uma base para ela encarar todas as mudanças da vida, né? A primeira delas, nós sugerimos que os professores sugiram ou então permitam que as crianças tragam de casa algum objeto de apego, né? Esses objetos são denominados objetos transicionais. Esse termo foi criado na década de 60 por Donald Winnicott, pediatra e psicanalista inglês, grande estudioso da infância e do desenvolvimento emocional. A função desses objetos é de representar a mãe ou o cuidador principal quando essa estiver ausente, trazendo o conforto que a criança precisa em momentos de angústia e ansiedade, né? Aqui a gente colocou umas imagens de exemplos de objetos transicionais.
Esse objeto pode ser uma fraldinha, um ursinho, um cobertorzinho, um carrinho, um dinossaurinho, uma bonequinha e uma chupeta, né? Se for de um bebezinho, pode ser uma peça de roupa da mãe que traga com ele um cheiro que seja reconfortante. Do contrário, que alguns educadores e professores podem pensar, esses objetos não atrapalham o andamento da aula, né? Pelo contrário, podem ajudar para eles se sentirem mais à vontade e fazer as atividades, né? À medida que a criança vai ficando à vontade nesse ambiente ou entretida com as propostas e atividades, ela naturalmente solta seu objeto. O responsável pela sala deve guardar na mochila e devolver só quando a criança solicitar, né? Esse objeto não pode ser esquecido na escola. Então, os professores têm que fazer esse esforço de lembrar de quem que é o objeto para colocar na mochilinha, porque algumas crianças não dormem sem ele, né? Pois esses objetos, eles auxiliam em qualquer transição, não só na ausência materna. A transição de um lugar para o outro, numa viagem que a criança vai fazer para um lugar que não conheça, a transição entre a vigília e o sono. Na historinha que a gente acabou de ouvir, Marcelo gostaria muito de ter usado a camisa de colarinho branco com a pintinha preta, né? Com certeza, essa camiseta teria ajudado. As estratégias que a gente pensou é de definir uma pessoa fixa para receber a criança, né? A gente entende a realidade das escolas, mas quando possível, que todas essas escolas tenham uma pessoa específica para fazer o recebimento das crianças. Possibilitar a entrada e permanência dos pais nos primeiros dias e estabelecer inicialmente um horário diferenciado, né? Por horário diferenciado, a gente fala de propor menos tempo nos primeiros dias de adaptação e aumentando aos poucos. Outras estratégias importantes é orientar as mães sobre o momento da despedida, orientar em 2 sentidos. Orientar a falar com a criança sobre a possibilidade de ficar, mas que depois a mamãe volta para buscar e vai ficar tranquilo, no dia seguinte tudo se repete, e orientar a mãe para ficar tranquila nesse momento, porque muitas vezes a mãe fica mais angustiada que a criança, e a criança, sentindo a relutância da mãe, ela sente que aquilo não é tão confiável e fica mais difícil ainda, né? Aí vocês podem perceber uma figurinha do menininho pedindo para a mamãe parar de chorar, né? A criança chega tranquila se a mãe passa a certeza de que aquilo é bom para a criança. Propor atividades atrativas de acordo com a faixa etária, né? Porque daí a criança vai ficar entretida e vai sentir prazer em fazer tudo aquilo. Enviar algo produzido na escola para casa, né? No sentido parecido com a questão do objeto transicional. Então, ele leva algo da escola para criar o vínculo da casa-escola, da escola para casa. Essa primeira transição, ela pode ser difícil, mas se ela for bem feita, com certeza ela servirá de base para as próximas transições. Uma segunda transição, também de grande importância, relevância, que pode gerar grande ansiedade nas crianças, é a transição da educação infantil para o ensino fundamental, que acontece entre 5 e 6 anos, né? A passagem para o ensino fundamental pode ser um dos momentos de maior dificuldade para as crianças, visto que são períodos de instabilidade nas rotinas, com novas demandas de socialização e aprendizagem. Por isso, é necessário planejar algumas estratégias para que elas possam vivenciar uma transição na qual se sintam apoiadas e que gere processos de desenvolvimento mais efetivos e saudáveis. Efetivar os ritos de passagem significativos e que façam parte do universo infantil faça necessário nesse momento. Vamos colocar um videozinho para dar um exemplo desses ritos de passagem.
vocês puderam perceber, é um vídeo de um cerimonial simples, mas muito significativo, onde estão envolvidos vários representantes da comunidade escolar, as crianças mais velhas, os professores, provavelmente tem mais funcionários da escola, né? Usaram elementos de representação, fizeram uma ponte, algo bem simples, mas muito significativo de uma transição. Para fazer essa transição também elencamos algumas estratégias, né? Como propiciar encontros ao longo do ano letivo, como mostras culturais, com turmas do primeiro ano de outras escolas próximas. Realizar passeio para conhecer a escola do ensino fundamental, realizar a comemoração de final do ano, que podem ser marcadas com piquenique ou encontro comemorativo, planejar ritos simbólicos, como plantar uma árvore ou pintar um quadro que irá ficar na escola, para que as crianças sintam que vão deixar uma marca naquele ambiente também, assim como levarão marcas daquele ambiente para toda a vida dentro delas, né? Promover encontros com as crianças do primeiro ano do ensino fundamental, para trocas de experiências, quando possível. Utilizar livros de história com a temática relacionada a mudanças, que possibilite as crianças externarem suas ideias e elaborar seus medos e receios. Aqui a gente colocou 2 sugestões, que são os medos de Lili e a lagarta que tinha medo de voar. Uma última estratégia é realizar cerimônia para marcar o encerramento da educação infantil, a formatura, né? Ou os próximos encontros. Aqui me veio um recado de que os objetos de transição são importantes. Contudo, as medidas vigentes nos protocolos sanitários os impedem de serem utilizados. Esses objetos de transição, eu acho que essa é uma boa pontuação, mas isso não é verdade. Por quê? Porque os objetos de transição, eles são únicos. As crianças não pegam umas das outras. E é muito interessante porque a experiência mostra, eu digo para vocês, que as crianças respeitam os objetos transicionais uns dos outros. No dia do brinquedo, elas querem trocar brinquedo. Porém, o ursinho ou a fraldinha do colega, uma criança não quer pegar da outra, né? E a professora pode fazer essa mediação. Se isso traz o conforto, é melhor que ele fique com a fraldinha e a professora aguarde no momento do que ficar sem. Ele não vai atrapalhar o protocolo sanitário. Além desses marcos mais significativos, né, como a entrada para a escola e a transição para o ensino fundamental, outras transições ocorrem no cotidiano das crianças, né? E essas transições também são vividas na escola, que devem receber bastante atenção e serem trabalhadas, né? Além de serem boas oportunidades para uma boa roda de conversa, para a produção de atividades de arte, para a confecção de desenhos, né? Como exemplo, a gente elencou aqui a saída de colegas e professores e outros profissionais da escola. Esses momentos, eles devem ser vivenciados, né? Deve-se propor a oportunidade para serem elaborados, para a criança poder externalizar a tristeza, a sua contrariedade, suas preocupações, na medida do possível. A gente sabe que imprevistos acontecem e que, às vezes, não tem tempo para se fazer as despedidas necessárias, né? Mas, sempre que possível, poder ouvir o que as crianças pensam e estão sentindo a respeito, é importante também para validar, para a criança sentir que as suas emoções são importantes, que a sua palavra faz sentido. A mudança de turma ou de período, então, faça necessário uma flexibilidade na rotina, um processo de acolhida a mais, né, de uma criança que está mudando de período, por exemplo. Algumas aquisições do desenvolvimento são momentos bons para serem trabalhados com pequenos rituais, como, por exemplo, desfraude, a queda do primeiro dentinho. São momentos importantes que também podem trabalhar temas como a diferença de uma criança para outra. Então, quando cai o primeiro dentinho de uma criança, as outras ficam preocupadas que o delas ainda não caiu, mas cada criança é diferente uma da outra. Então, são momentos que possibilitam momentos de trocas, né, de conversa. São pequenos rituais que a gente pode propor no cotidiano. Os aniversários das crianças, sempre que possível, é importante celebrar a data, né, nem que seja o aniversário antes do mês, um parabéns no dia do aniversário da criança. A rotina e o trabalho dos professores também possuem marcos e fases bem delimitadas,
né? Eu vou passar brevemente por ela, a fim da gente ir revendo as colocações anteriores e poder situá-las na prática. Então, temos a fase do planejamento, que é indispensável para o êxito da execução de qualquer prática dentro da escola. O objetivo do planejamento pedagógico é o de gerir o tempo, as pessoas, os materiais e o espaço. Dessa forma, é possível saber tudo o que será colocado em execução e o modo como isso vai ser feito ao longo de todo o ano letivo. Algumas dicas. Deve pensar como os espaços internos da escola serão utilizados no dia a dia após a pandemia, as novas tecnologias de ensino, o calendário dos eventos, os projetos interdisciplinares e outros. Apostar em conteúdos interessantes e motivadores pode ser importante para cativar os alunos nesse retorno, né? Isso se faz necessário porque muitos alunos perderam o vínculo da escola por completo. Eles não participaram das atividades remotas, não pegaram as atividades impressas, não realizaram os encontros virtuais por inúmeros motivos, né? Então, o retorno deve ser atrativo, como se as crianças tivessem que ser novamente seduzidas para esse ambiente de ensino, né? A escola não pode deixar de praticar o distanciamento dentro das salas de aula e em qualquer dependência da escola. Todos os protocolos de higiene sanitária devem ser de fácil acesso para instruir toda a equipe e os alunos. O acolhimento na educação infantil é um dos pilares para a construção de uma relação de parceria entre família e escola, como já foi dito, além de constituir-se como elemento fundamental na rotina do trabalho pedagógico em diferentes espaços e tempos na educação infantil. É importante, a gente deve sempre contar com os saberes da criança, né? Cada criança que chega na escola já carrega em si uma história e experiência sobre o mundo. Como foi importante para o Marcelo, de novo lá da historinha, poder falar do dente de marfim dos elefantes, né? Eles causam uma sensação importante que constituem a pessoa, validam a importância dos seus conhecimentos, da sua história, do si mesmo, favorecem a autoestima, né? Acolher as famílias em sua diversidade e acolher as crianças em sua singularidade são atitudes fundamentais para a efetivação do trabalho da escola. Rotina escolar é o desenvolvimento prático do planejamento, a sequência de diferentes atividades que acontecem no dia a dia na escola. Ela auxilia na estruturação da independência e autonomia das crianças, estimula a socialização e também proporciona à criança sentimentos de estabilidade e segurança. De novo, a previsibilidade, né? As alterações e imprevistos, eles podem ocorrer e eles ocorrem, né? Mas se o ambiente é considerado estável e seguro, as crianças confiam que estes imprevistos, eles vão ser contornados pelos adultos significativos daquele contexto. Então, não se trata da gente criar ambientes rígidos, né? Mas sim previsíveis e confiáveis. Então, tem uma diferença entre a rigidez e a previsibilidade. E pensar de novo, é importante ressaltar novamente que a gente tem que levar em consideração as necessidades biológicas, psicológicas, sociais e históricas daquela criança. A rotina escolar pode ser apresentada aos alunos por meio de figuras, né? A apresentação da rotina por meio de figuras, ela auxilia na compreensão. Então, aqui tem exemplos, né, duas figuras de exemplos de rotina, e durante a execução da rotina, as imagens junto com a fala garantem que a sequência e a passagem do tempo sejam melhor compreendidas pela criança. O final do ano letivo. O encerramento do ano letivo marca a finalização de um ciclo e a passagem para um novo. É importante ressaltar as vivências deste momento pandêmico, em que houve o retorno híbrido e gradativa retomada presencial. Parece que o final do ano, nesse momento de pandemia, não ficou bem marcado, né? Tiveram férias fora do tempo, feriados que mudaram as datas, ficou bem perdido, né? Então, vamos ver se esse ano a gente consegue fazer uma marcação mais séria disso. Os professores podem favorecer que as crianças não confundam a vivência de situações novas, como o ensino remoto, com as tão esperadas férias, né? Então, ficar em casa pode ter sido confundido com férias, as férias.
As férias desempenham um papel fundamental na vida da criança, e não apenas porque permitem recuperar as energias. Elas representam principalmente uma oportunidade preciosa para desenvolver de maneira lúdica uma série de habilidades motoras, sociais e emocionais pouco estimuladas durante a correria do ano letivo. Os pais e responsáveis muitas vezes ficam confusos sobre o que fazer com as crianças. Os professores podem fornecer as coordenadas para que a temporada seja realmente proveitosa. É uma boa oportunidade para as crianças fazerem junto com a família atividades que aprenderam na escola, né? E às vezes os professores podem falar com os pais sobre isso, dar exemplos de atividades. O período de férias deve ter uma flexibilidade maior, sem tanta rigidez em relação às rotinas. Férias funcionam para a criança poder explorar mais livremente o ambiente, ter acesso àqueles brinquedos não tão formais, não tão prontos. Com isso, ela pode desenvolver a criatividade, a capacidade de simbolização e a própria socialização. Vão se reunir com os amigos e elas têm de organizar, pensar as regras, preencher esse tempo, o que significa desenvolver habilidades sociais e aprender a se organizar no tempo e espaço. Deixar que a criança tenha o tempo para si mesma é outra experiência existencial rica, em que ela pode relaxar, escolher o que fazer e, inclusive, fazer nada. Nesse momento, a gente vai ver os questionamentos que apareceram e tentar responder as dúvidas, comentários e sugestões. Me passaram que a gente falou bastante sobre o distanciamento e agora o distanciamento não é mais necessário, né? E sim os outros protocolos sanitários, como o uso de máscara, higienização de ambiente, sempre higienização das mãos, uso do álcool em gel. E que sim, na educação infantil o distanciamento é bem mais difícil, né? Na verdade é quase impossível. As crianças têm uma necessidade bem grande de se tocarem, de brincar perto. As brincadeiras são todas corporais, né? Elas usam o corpo para tudo, para se comunicar, Então, com certeza mais complicado. Por isso, ficaram tanto tempo em casa, né? As meninas fizeram um apanhado dos comentários e eu vou ler e, na medida do possível, eu vou comentando também. E se aqui tiver outras pessoas para comentar, para querem me ajudar nas respostas, daí eu vou falando, tá? Comentários. Isso, os professores disseram que já tem a prática de levar os alunos da educação infantil para visitar a nova escola. Verdade. Reforçaram a importância da rotina para adaptação, sim. Quem já tem experiência com educação infantil já sabe perfeitamente mesmo dessa importância. Mudam aos poucos o mobiliário da sala do primeiro ano, mantém alunos agrupados para facilitar a adaptação. As estratégias do primeiro ano, para não mudar tão radicalmente o modo de que as crianças ficavam na educação infantil para do primeiro ano, né? Os professores reforçaram a necessidade de permitir o objeto transicional. O objeto transicional, sim. As meninas deixam chupeta. Tem que deixar, inclusive a chupeta, muitos professores questionam isso, né? Mas vai deixar com a chupeta? Vai, enquanto for necessário, vai. O abandono da chupeta é um trabalho que deve ser feito junto com a família, assim como a retirada da fralda, né? O professor não tem que acelerar o processo. Deu 2 anos, vamos fazer o desfraude. O desfraude geralmente é feito entre 2 e 3 anos, mas cada criança funciona de um modo e cada família faz o desfraude no momento que achar pertinente, que a criança estiver pronta. O texto do elefante foi uma unanimidade, muitos gostaram. Esqueci de dizer isso, quando eu falo das regressões comportamentais e de regressões de aspectos que já tinham sido adquiridos do desenvolvimento. Então, problemas de fala estão aparecendo bastante mesmo. As crianças tendem a fazerem regressões no desenvolvimento quando elas estão frente a alguma situação muito difícil. Então, assim, nasceu um irmãozinho, a criança volta a fazer xixi na cama, volta a pedir a mamadeira, às vezes quer chupar a chupeta do irmãozinho. Os pais se separaram, também volta a fazer xixi na cama, volta a ter terror noturno, regridem comportamentos, né? Então, esse período de pandemia, como foi dito, gerou muita instabilidade e ansiedade nas crianças. E também o atraso no desenvolvimento da fala, porque elas foram menos estimuladas.
né? Nem todas as crianças tiveram oportunidade de ficar com pais que puderam dar atenção e fazer os estímulos necessários. As crianças ficaram privadas mesmo, né? Muitas vezes sendo cuidadas pelo tablet, pela televisão. Sabemos que a criança é o reflexo da família e reproduz na escola o que vive em casa. O que fazer quando percebemos que os pais necessitam de tratamento mais do que a própria criança? É delicado, porque, no geral, as crianças sofrem por conta do ambiente mesmo, né? O Polar tenta fazer encontros com a família, né, para poder sensibilizá-los e apontar que tem alguma coisa errada naquela dinâmica, né? E se houver possibilidade disso, e se houver espaço, fazer uma orientação, sim, para procurarem um profissional, um psicólogo. Se a escola não tiver um profissional adequado para fazer essa sensibilização e esse encaminhamento, essa acolhida, os professores podem receber a orientação, a equipe de assessoria educacional pode fazer esse trabalho de orientar o coordenador e os professores a fazerem a mediar essa conversa, né? Porque realmente acontece isso. Às vezes não dá para fazer essa sugestão em um dia, né? É um trabalho de aproximação sucessiva com os pais. Chama-se um dia, aponta a dificuldade da criança, faça algumas orientações. Se não dá certo, chama de novo, e daí propõe uma ajuda externa. Trabalho em parcerias é sempre importante. Pediram informações sobre o Winnicott, as referências bibliográficas a gente vai colocar para vocês, esse material vai ser disponibilizado para todas as escolas, e daí eu coloco a referência bibliográfica, mas o Winnicott tem uma bibliografia bem vasta. Os objetos transicionais, eles estão num livro que se chama A Criança e Seu Mundo. Ele fala também dos objetos transicionais no livro da pediatria, a psicanálise, e existem alguns artigos que são mais fáceis de compreender, e eu posso colocar para vocês também nesses materiais. Como entender o papel dos pais na transição? Como entender? Eles são parceiros, né? O papel é tão importante quanto o nosso, né? A gente tem sempre que trabalhar em parceria, por isso que nas estratégias a gente sempre sugere conversas com os pais, né? Sugerir que eles falem com as crianças, enviar algumas atividades para casa. O projeto de leitura é sempre importante, porque envolve os pais nessa temática, né? Toda a transição é vivenciada pela criança, em todos os ambientes que ela vive, né? Como foi dito, as transições que acontecem no desenvolvimento acontecem em casa, mas são percebidas na escola. E as transições da escola são percebidas em casa também. E os rituais ajudam muito para isso. Então, assim, a temática do encontro, ritos e rituais, essa temática é importante porque ela trata dessa união. O ritual nunca é de um ambiente só, né? O ritual envolve a comunidade toda. Então, os pais vão ser envolvidos automaticamente, né? Nas celebrações, nos rituais. As dúvidas, elas ficaram em torno dessas questões. Então, a gente fez um apanhado do que a gente achava que representava as maiores dúvidas. Então, a gente vai encerrar esse encontro, lembrando que esse material vai ser disponibilizado. Se vocês se inscreverem no canal, o vídeo vai ficar disponível para ser reassistido. Então, vamos fazer o encerramento. Colocamos uma frase que a gente acha que sintetiza um pouco dessa questão que foi colocada hoje. Não desperdice seu tempo querendo ser flor antes da hora. Cumpre o ritual de existir, compreendendo-se em cada etapa. Essa frase é do Padre Fábio de Mello. Nós agradecemos a atenção e participação de todos e até um breve encontro. Obrigado a todos, mais uma vez, e que nós possamos crescer sempre, né, em nossas práticas, e agradecer a Thalita e todo o grupo da assessoria, tanto do NAP quanto aqui do Madre Cecília, que colaboraram sobremaneira para nossa atividade de hoje, né? E atenção de todos vocês, tá bom? Um ótimo final de semana, e em nome da
do NAP, a Maria Fernanda pediu para a gente estender o abraço a vocês todos, e aqui o pessoal do Mário Cecília de igual modo, tá bom? Um forte abraço e muito obrigado a todos.